Graça e paz de nosso Senhor Jesus, compartilhando a palavra hoje no livro de Atos, capítulo 9, do 1 até o 6. É uma passagem muito conhecida, mas é sempre bom a gente ler e reler, porque o Espírito sempre nos fala algo. E diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, esse caminho eram os que seguiam a Jesus, que hoje somos chamados de cristãos. Assim, homens como mulheres, o levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Paulo era um perseguidor dos que seguiam a Jesus, que na época, como vimos aqui, se chamava caminho. Hoje somos cristãos, que é o pequeno cristão que segue a Cristo. E Paulo, ele era de puro sangue judaico, da tribo de Benjamim. Ele nasceu em Tarso, na Sicília, e Saulo era o seu nome hebraico. Naquela sua missão de servir a Deus, como ele supunha, tomou o caminho de Damasco, onde o perseguidor transformou-se em discípulo de Jesus. O zelo que tinha mostrado contra o cristianismo tornou-se em apoio e auxílio aos perseguidos e se tornou um deles. Quer dizer, de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Nós, antes de conhecermos de fato a Jesus Cristo, Filho de Deus, achamos que fazemos tudo certo ou temos as escamas nos olhos que não nos deixa ver seja o que for, e principalmente a verdade. Até que algo acontece, alguém te apresenta, alguém que cura, que liberta, alguém que pode transformar a sua vida. Isso é só deixarmos. Cada um tem sua experiência, sua maneira peculiar, quer dizer, única, né? Mas precisamos deixar que isso aconteça. Nos render. Não importa como estejamos, Jesus nos quer para servir, para salvar as nossas almas. Isso inclui levar nosso eu até a cruz e deixá-lo lá. Paulo, crescendo como um genuíno judeu, pensava defender Deus, como se Deus precisasse de defesa. Ele precisa sim, e ele nos usa muito para que ele seja divulgado. Nós conhecemos o que Deus fez na vida de Paulo após sua conversão. Assim, trouxe muitos a Jesus, dedicou-se a aconselhar, fez milagres, orientou com autoridade. Ele escreveu várias cartas, aonde hoje temos na palavra, como aos Romanos, aos Coríntios, a Gálatas, Éfeso, Filipenses, tem Colossenses também, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon. Ele fez parte das epístolas aos Hebreus. Para tudo isso, precisou de libertação, a libertação genuína, que a palavra em João 8,32 nos diz: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Paulo conheceu essa verdade e se deixou levar por ela, pela verdade.
e de suas tradições, convicções, arrogância, a soberba que ele tinha, e sabe-se lá mais o quê. Mas Jesus deixou algo para lembrá-lo de onde foi tirado e aonde ele estava. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 9. Diz assim: e para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Isso é Paulo, o próprio Paulo falando. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele pediu para que essa enfermidade, onde a Bíblia não revela qual é a enfermidade, mas ele pediu que Deus tirasse. Só que não foi afastado dele, não foi tirado dele. Por quê? Para não subir o seu orgulho. Porque tudo que nós fazemos é Deus, é através do Espírito Santo que faz em nós. E no versículo 9 ele diz: então ele me disse, a minha graça te basta. Isso é Deus dizendo a Paulo. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O que foi que Paulo fez para alcançar tudo isso que ele alcançou? Essa libertação, ela tem uma certa regra básica para se seguir. Ela vem do ouvir a palavra e aprender de Jesus, ler a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra, que é você ler, reler, e o Espírito vai falando e você vai lendo novamente, ou então você consegue memorizar, você pensa o dia todo nela, meditando no que a palavra está dizendo. E o Espírito Santo vai abrindo o seu entendimento. E o principal de tudo, obedecer a palavra de Deus. E vamos tendo experiências com Jesus. E vamos crescendo espiritualmente. E vamos tendo uma fé inabalável. Porque nada o que nos aconteça vai abalar a nossa fé. Nós vamos sim nos entristecer com muitas coisas, chorar por muitas coisas, porque nós temos esse sentimento, mas sempre obedecendo e sempre crendo que o Senhor está fazendo o melhor. Não importa do que precisamos ser libertos, amados. O que importa mesmo é que possamos estar sempre no altar do Senhor. Isso vai ocorrendo. Sua fé vai aumentando, os seus dons se intensificando, porque já existem, eles só se intensificam ou serão acrescentados. Essas atitudes hoje fará a diferença. Mais tarde, se seremos uma pessoa que estaremos no céu ou no inferno, quando Jesus chamar. Por isso é muito importante a nossa atitude hoje, daqui a 10 anos, daqui a 50, daqui a 100 anos. O que importa é estarmos sempre com Cristo, sempre aprendendo, para podermos estar no céu. Em nome de Jesus, que essa palavra caia no coração de vocês, que frutifique e que realmente vocês obedeçam. Nós, Porque eu me incluo nisso. Obedecer ao invés de sacrificar. Meditar em vez de apenas ler. Estudar, que é mastigar a palavra. E estar lendo todos os dias, a todo momento que nos der. Eu sei que temos os nossos trabalhos para fazer, mas a todo momento nós estarmos lendo. Se não podemos ler, vamos ouvir a palavra. E se nos encontrarmos, em nome de Jesus, no céu.
Fiquem com a graça e a paz de nosso Senhor.